Tem carro que você compra e não consegue mais vender. Não porque quebra, não porque é feio, não porque é ruim de dirigir, mas porque o mercado de usados não compra o que você sente ao sentar no banco, mas sim o que ele acredita que vai conseguir passar para frente. E quando o mercado decreta que tal modelo é um mico, não tem apelação. Você vai tentar vender daqui a 2, 3 anos e vai descobrir que o lojista oferece uma nota de R$ 50 e ainda faz cara feia e cobra troco. Então hoje eu te convido a analisar 5 carros usados de até R$ 75 mil que são que nem casamento antigo. Comprou, morre com ele. É igual o BMW 8 no pátio do TK. Tem lojista que já olha para o carro e pensa, isso aqui vai ficar por 3 meses e ainda vou ter que dar desconto. Então vamos aos 5 candidatos. Número 1, Tigo 2 automático. Esse carro não é um lixo mecânico, mas ele carrega um estigma que o mercado não perdoa. Porra, é chinês. É um dos primeiros anos da Caoa Share no Brasil e tem um câmbio automático de 4 marchas convencional que nesses anos iniciais de produção foi responsável por boa parte das dores de cabeça relatadas. O motor é 1.5 flex, 16 válvulas, 115 cavalos no etanol. Na teoria funciona, na prática os modelos de 2018 e 2019 chegaram a apresentar desligamento repentino do motor em movimento, situação que gerou 2 recalques da própria montadora. Um por chicote elétrico da central eletrônica, outro por conector do chicote do motor. Mas o problema que mais assusta não é nem o motor, e sim o câmbio automático de 4 marchas. Os relatos são consistentes. Dificuldade em engatar drive ou ré, travamento com um carro ainda da garantia, casos onde o veículo ficou mais de 30 dias na concessionária e ainda saiu sem solução definitiva. No mundo onde o concorrente direto já oferecia câmbio CVT ou câmbio convencional de 6 marchas, significa um consumo mais alto e desempenho mais fraco no Tigo 2. Os proprietários reportam em torno de 7 km por litro na cidade, o que é um número indefensável para o motor 1.5. Assim, o lojista olha para o Tigo 2 e pensa em 3 coisas: chinês, câmbio problemático, peça que demora, e isso no mundo dos negócios significa pechinchar o seu usado. Número 2, Ford Focus Titanium ou SE Plus com câmbio Power Shift. Esse aqui é o caso mais dramático dessa lista. Não porque o carro seja ruim. O Focus Fastback é tecnicamente um dos sedãs mais bem equilibrados que o Brasil já viu. Carroceria motor 2.0 flex de 175 cavalos na gasolina, interior com acabamento acima da média, só que com um probleminha chamado Power Shift, uma das maiores catástrofes de engenharia que uma montadora implementou e insistiu em manter. O Power Shift é uma transmissão automatizada de dupla embreagem em 6 marchas. Na teoria, eficiência 10% superior a um automático convencional. Na prática, trepidação na arrancada, perda de potência, superaquecimento da caixa, ruídos anormais, trancos nas trocas, em casos graves, travamento total com guincho. O problema técnico central é a vedação da caixa seca da embreagem. Quando essa vedação falha, entra umidade, oxida os garfos, oxida os rolamentos e o sistema trava. Os atuadores elétricos das embreagens são expostos e são extremamente sensíveis à umidade. E uma vez que o processo de degradação começa, não tem reparo definitivo que resolva. A Ford até tentou, ampliou a garantia de 3 para 5 anos, depois para 10 anos ou 240 mil quilômetros, e mesmo assim as reclamações não pararam, porque o defeito é de concepção, não de uma peça individual. E o custo de reparo numa oficina especializada é alto, entre 7 e 10 mil reais. E aí veio o dado que destrói a revenda. Enquanto o Focus com câmbio manual, mesmo ano, levava de 15 a 30 dias para ser vendido numa loja, o Power Shift ficava meses parado. O lojista, como não quer trabalho, não quer reclamação, não quer o cliente voltando pé da vida, oferece 15, 20 mil abaixo da FIP. E eu aposto que se você vê o anúncio de um desses em marketplace ou em rede social, pode apostar que o título é "Não é Power Shift", para já ajudar na venda. Porque câmbio manual vende, Power Shift não vende. Alguns até fazem o swap desse câmbio e vendem um carro assim. Número 3, Citroën C4 Lounge Flex,
um verdadeiro imã de xereca, genuinamente um carro bom e bonito, com motor THP de 1.6 turbo, desenvolvido entre parceria da PSA e BMW, com 156 cavalos, acabamento interno acima da média e um custo de compra no usado que parece irreal para tudo que o carro entrega. E é exatamente esse desconto que deveria te fazer levantar e coçar a cabeça, porque o desconto existe por um motivo. O THP tem pontos de atenção específicos que o mecânico que não conhece a plataforma PSA vai errar. O primeiro ponto é a bomba de alta pressão de combustível. Quando ela começa a falhar, o carro perde potência, acende luz de injeção, entra em modo de proteção cortando a turbina e o mecânico que não conhece o motor tenta resolver primeiro pelos bicos de injetores, vela, sonda lambda, e aí você gasta 2, 3 mil reais tentando resolver o que é uma bomba de alta. Uma peça dessa nova no mercado de reposição fica em torno de 2 a 3 mil reais, só de peça. Então, você já viu, né? O segundo ponto é o trocador de calor do câmbio, um componente que quando falha, mistura o líquido de arrefecimento com o óleo da transmissão. O dono percebe quando o reservatório de arrefecimento começa a baixar sem motivo aparente, ou quando aparece uma emulsão esbranquiçada na tampa de óleo do câmbio. Nessa situação, o custo para descer câmbio e motor, limpar sistema e trocar o trocador de calor fica em cerca de 8 mil reais. E tem um terceiro ponto que é o mais sorrateiro de todos, a tampa de válvula com diafragma interno. Esse diafragma controla o vácuo na linha de lubrificação do motor. Quando ele rasga, a ventoinha do radiador começa a disparar em velocidade máxima porque o módulo entende que há um problema térmico. O proprietário troca a bateria achando que é um problema elétrico, mas não é. Enfim, por que a revenda dele é problemática então? Porque o mercado ouviu que carro francês turbo criou ali um monstro na imaginação dos consumidores. Segundos e terceiros donos entram na loja e perguntam quanto custa a manutenção do THP e então vão embora. O lojista sabe disso tudo, por isso que o preço vai lá embaixo. Número 4. Fiat Cronos 1.8 Precision automático com câmbio AT6. Esse é o caso do carro que a própria montadora decretou como patinho feio. Porque a Fiat lançou o Cronos 1.8 com câmbio automático de 6 marchas em 2018, vendeu ele até 2021 e na linha 2022 a gente simplesmente cortou a motorização. Sem aviso, sem a versão de transição, sem motor turbo para substituir. Simplesmente cortou. E isso mandou um recado para todo o mercado de usados. Se a própria Fiat não quis mais, quem dirá você? O motor é o e-Torque Evo 1.8, 16 válvulas, 139 cavalos, que equipou também a Renegade e Toro. Tecnicamente não é um motor ruim, mas tem um ponto de atenção que todo mecânico que lida com o e-Torque conhece. A partir de 2015, a Fiat mudou a posição do sensor de temperatura, que saiu do metal do cabeçote e foi parar no cavalete da válvula termostática. Esse cavalete tem propensão a trincar com variação térmica e vibração. E quando ele trinca, o fluido de arrefecimento vaza lentamente, o sensor de temperatura deixa de ler corretamente e o motor pode superaquecer sem nenhuma alerta aparecer no painel a tempo. Resultado, cabeçote. Retífica de cabeçote no e-Torque 1.8 gira em torno de 2 a 4 mil reais de peças mais mão de obra variável. Além disso, o câmbio AT6 desse Cronos compartilha o trocador de calor, que também foi problema no Renegade e no Compass, e que a gente acabou de falar do C4 Lounge. Ele pode permitir que o fluido de arrefecimento contamine o óleo da transmissão ao furar. A Fiat chegou a substituir essa transmissão em 2020, o que significa que o Cronos 1.8 de 2018 e 2019 está no período mais crítico de vida desse componente. Ou seja, no mercado de usados, o lojista vê o Cronos 1.8, motor fora de linha, sem perspectiva de evolução, sem versão nova chegando e com consumo de combustível que não compete com 1.3 Firefly Turbo ou com 1.0 Turbo da concorrência. 1.8 bebe mais e entrega menos eficiência que os turbos modernos com 3 cilindros. Número 5. Peugeot 2008 versões de entrada e gerações mais antigas. O SUV que o mercado brasileiro nunca decidiu ver se quer ou não quer. Por um lado, quem tem, adora. Teto panorâmico, motor também THP, que na estrada faz 17 km por litro, painel moderno, coisa e tal. O lojista conhece esse carro melhor do que você. As versões de entrada com motor 1.0 aspirado, as versões de entrada com motor 1.6 aspirado e câmbio automático AL4 de 4 marchas têm um problema crônico relatado.
Ele funciona de forma imprecisa nas trocas, especialmente em subidas ou reduções bruscas. O problema se agrava quando a troca de fluido da transmissão é negligenciada, o que é comum em segunda e terceira mão. A suspensão traseira dos 2008 mais antigos são outro ponto de atenção. Barulhos e impacto de fim de curso ruim aparecem em quantidade relevante nos relatos em fóruns de consumidores. O kit de amortecedores traseiros é uma despesa que muitos compradores de segunda mão encontram logo nos primeiros meses. E o problema da rede de assistência é real. O mesmo mecânico que atende bem o carro pode ter dificuldade de encontrar peça específica rapidamente, porque a rede Peugeot tem pontos espalhados, mas não com a densidade de Fiat ou Volkswagen. O carro fica parado esperando peça, e no mercado de usado, frente a HR-V, Renegade e T-Cross, o 2008 perde na percepção de valor de revenda. O lojista oferece 30% abaixo da FIP sem olhar o estado do carro. Ele sabe que vai levar tempo para vender e o custo financeiro do estoque vai comer em qualquer margem. O mercado de usados não trabalha com mas na prática, blá blá blá. Ele trabalha com medo, com percepção, são negócios. Enquanto existir medo do consumidor, o seu preço de troca vai ser castigado. Por isso, antes de fechar qualquer contrato de até R$75 mil, você tem que fazer uma pergunta simples. Existe um comprador pronto para esse carro daqui 2 ou 3 anos? Se a resposta for dependente de muita explicação, você está comprando um casamento. E aí, você já viu um casamento funcionando sem problema? Pois é, brincadeiras à parte, deixa um like se esse vídeo te livrou de uma bomba e continue assistindo o canal, começando por esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.